Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Você Pode Ser. É sempre com muita alegria, com muita gratidão que nós fazemos esse episódio com as minhas amigas Adriana, Andréa e hoje com um tema muito atual. Você tem medo? Quais são os seus medos? Nós vamos falar sobre o domínio do medo. Pois é, e a pergunta é: você domina o seu medo ou ele domina você? O que é que você tem medo? Porque normalmente aquilo que a gente mais tem medo é o que a gente precisa enfrentar, não é? É isso aí, sejam muito bem-vindos nesse momento, acessando o poder de agora para você trabalhar os seus medos, trabalhar a sua mente, dominar aquilo que está dominando você, tornando-se consciente, tá? Quando você se torna consciente, você tem o poder de mudar tudo aquilo que você quer mudar, né, meninas? Pois é, mas quando a gente fala domínio do medo, eu até falei do nosso medo interno. Só que a gente vive numa sociedade hoje que estimula muito essa coisa de ter medo. É medo de sair na rua, é medo que os preços subam, é medo de catástrofes, é medo de governo, Perdas. é medo de doença, é medo de cachorro, é medo de tudo. Sabe? A gente é muito estimulado o tempo todo a ter um medo. Parece que estão querendo controlar a gente por este Pelo medo, medo. né? Nós estamos vivendo num tempo onde nós estamos nos sentindo muito manipulados, né? É uma imposição, você tem que ser assim, você tem que fazer assim, você tem que trazer esses resultados, porque senão você não é nada, você não é ninguém. Perde o emprego, perde a função. Sim, e perde uma coisa mais importante do que tudo, que é o teu próprio valor. Quando você perde o teu próprio valor, você perde a tua referência. E aí, tudo que é desconhecido vai gerar alguma coisa estranha no nosso campo. E aí, normalmente, as pessoas enfrentam essa coisa estranha, imaginando que é uma desgraça, que é uma doença, que é alguma coisa ruim, alguém que vai morrer, é uma perda, sabe? Mas não é, é só uma frequência que está em desequilíbrio atuando ali dentro de você, ou você teve uma percepção dentro do seu ambiente, se conectou numa frequência, porque muitas vezes o medo do outro é tão grande que acaba contaminando o ambiente, contagia as pessoas, né? E uma das coisas que está acontecendo muito nesse tempo, na atualidade, é dominar as pessoas pelo medo. A religião fez isso, tá? O sistema político faz isso. Em relação aos momentos que nós vivemos, né, das doenças que aconteceram Tudo. nesses últimos anos. Sim. Tudo está ligado a essa energia do medo, porque o medo é como se você baixasse a sua frequência e desse entrada para essa dominação. É interessante, a gente é muito contraditório enquanto ser humano, porque teve um episódio que nós falamos da nossa relação com Deus. E elas estavam falando e eu aqui escutando, eu nem comentei isso no episódio, mas como é lindo os tempos atuais que a gente vive. A gente tem esta liberdade de se expressar, a gente tem esta liberdade de escolher a que se conectar. Então, por que a gente está escolhendo se conectar com o medo, né? Por que não escolher se conectar através do amor, da fé, sair deste domínio, ter mais autonomia, né? E vocês perceberam que quantas pessoas estão ficando mais doentes, mais debilitadas? Eu atribuo a essa conexão com o medo, porque tudo que a gente tem muito medo, a gente atrai. Então, quem tem muito medo de ficar doente são as pessoas que mais ficam. Quem tem muito medo de perder coisas, de não ter coisas, são as pessoas que mais passam por essas circunstâncias. Sim, e nós precisamos ter a consciência de que vivemos numa dualidade. Dentro da materialidade, né, nós vivemos nessa dualidade. E existe o medo bom e o medo que não é tão bom. E qual é a diferença desse medo bom e esse medo que não é tão bom? O medo ruim é o medo que te paralisa. Tá? É o medo que faz você baixar a guarda.
É o medo que tira o teu valor, que tira o teu poder, que tira a tua esperança. Esse medo não é legal você alimentar. Mas tem um medo, aquele medo que te protege. De Preservação, Sabe? né? De preservação. Poxa, estou atravessando a rua, tá um trânsito do nada, eu vou atravessar de qualquer jeito. O sinal está fechado para mim, eu Sim. pedestre, vou passar. Então aí vem aquele medo, será que eu vou ser atropelado ou não? Esse é um medo de preservação. Esse é um medo necessário. Vou passar num concurso, fiz um concurso e eu tenho medo de não passar. Olha o que eu já estou criando para o meu eu do futuro no presente. Sim. Você está plantando a sementinha Já do medo. estou plantando a sementinha. E todas as organizações, de todos os sistemas, eles usam o medo para poder ter o controle. É bem isso. Eu li um livro que eu reli, na verdade, recentemente, Mais Esperto que o Diabo, né, do Napoleão Hill. E ele fala que desde criança a melhor forma de manipulação é já ensinar o medo, porque daí a pessoa fica muito suscetível às coisas do mundo, fica muito suscetível a agir de uma determinada forma controlada, porque ela tem medo de ser diferente. E eu vejo até nas constelações, né? Se eu for muito diferente da minha família, se eu for muito mais próspero, muito mais saudável, eu vou destoar deste grupo. E aí eu não vou pertencer, eu não vou ser amado, vão entrar em competição comigo. Então, este medo paralisante, ele atua em vários aspectos da vida da gente e é forte. A gente precisa ser muito forte para perceber isso. E precisa reprogramar, né? Sempre. Porque ele está instalado, mas a gente precisa a todo instante se reprogramar, colocar novas perspectivas, novas percepções, para que esse medo negativo não se instale e nos paralise. E muitas vezes esse medo, ele foi instalado ali na sua gestação. Sim. Só para controlar mesmo. Entendeu? Não, às vezes assim... O medo da mãe. O medo da mãe, de que aquela gestação vai dar certo, se ela vai ter condições. Se ela vai ser uma boa mãe. Se ela vai ser uma boa mãe. Então, tem uma interação ali, né? Que é essa conexão pelo cordão umbilical, que existe essa energia de medo. Por isso que é importante buscar o autoconhecimento e para o grande sistema que está estabelecido no nosso planeta, não é interessante você ter uma boa educação, você ter uma cultura e você ter conhecimento. Porque é uma pessoa que tem educação, né, uma boa educação, que ela tem conhecimento, que ela tem acesso à cultura. Ela não é manipulada. Ela não é manipulada, entendeu? As pessoas não conseguem controlar, não conseguem pôr medo nelas. E vamos mais além, Dri. Partindo do princípio que a gente já estava dentro da nossa avó, quando a nossa avó estava gerando a nossa mãe, não é assim que se fala? Não? Sim. Então, olha da onde vêm os medos também. Sim. E quanto que essas mulheres, esses seres precisaram passar e se superar para chegar onde chegaram. Então, a gente herda toda essa carga. Então, temos o quê? Que trabalhar para superar tudo isso. Um exemplo, eu gosto muito de ensinar por exemplos. E um exemplo que eu acho muito interessante a gente compartilhar aqui. Ai, gente, minha voz está falhando aí um pouquinho, tá? Porque eu quase não falo, né? E o ar-condicionado está gelado, daí. Quando eu estava no ventre da minha mãe não tinha condições financeiras, então muitas vezes ela falava que tinha se alimentado e ia trabalhar sem se alimentar. Mas eu estava no ventre dela, ela convencia todo mundo que estava fora dela. Meu pai, meus irmãos, a família. Mas você não, Mas né? eu estava ali conectada dentro do ventre dela. E nessa conexão, eu recebia essa escassez, eu recebia essa fome e foi instalado um medo dentro de mim. E hoje estou trabalhando todas essas memórias porque o meu corpo, ele aprendeu a segurar tudo por medo de faltar. Entendeu? Ele tem esse medo. E não é do dia para a noite. Poxa, eu estou com 51 anos, gente.
e tô trabalhando autoconhecimento, tô fazendo esse movimento e eu não vou conseguir fazer essa transformação do dia para a noite. São todos os dias que eu vou limpando essa memória dentro de mim e vou me posicionando de forma diferenciada, né? Então, assim, esse conhecimento, ele traz para a gente um empoderamento de acolher aquela dificuldade, buscar acesso para poder trabalhar esse desafio aí, porque para mim é um grande desafio. E eu brigava muito comigo mesma, porque eu falava assim, poxa, nós fizemos uma experiência na minha casa, todo mundo fez regime, todo mundo comia comida saudável, todo mundo emagreceu, quem não precisava emagrecer, emagreceu, e eu não. E aí eu falei assim, por que não? Porque tem memórias de reserva dentro do meu corpo, medo de falta, medo de faltar. Então eu posso comer pouquinho, o corpo segura. E qual o comando que a gente dá, né, Dri? Seja forte, Sim. aguenta. O que é ser forte e aguentar? E que é o comando que a minha mãe passava para mim. Eu sou forte, eu aguento, eu seguro, entendeu? Então, essas memórias existem dentro de todos nós e isso nós precisamos ir trabalhando ao longo da nossa vida, porque o corpo ele vai dando sinais para a gente. Então, eu perguntei, eu falei assim, da onde vem tudo isso? O mentor falou do medo. Eu falei, mas medo do quê? Né? Qual a origem desse medo? Aí ele me explicou a origem desse medo. Qual é o meu posicionamento? Acolher isso, tá? Porque foi uma dor emocional da minha mãe, que foi passada para mim, que eu tenho a obrigação de ressignificar. Eu não preciso mais abrir mão e ficar segurando porque eu tenho medo que vai faltar. Dri, mas aí você está falando numa esfera individual, que a gente identifica o medo e a gente ressignifica este medo. Só que quando eu penso que eu sou bombardeada por manchetes que causam medo, tem coisa que só de eu olhar a chamada ali na internet já me assusta. Eu já mudo de página, sabe? Mas o tempo inteiro a gente está sendo bombardeado por quê? Porque notícia ruim vende. Sim. Né? Então, a mídia favorita muito esses aspectos. Só que existe... Eu gosto muito da Rádio Vibe, onde a Márcia trabalha, apresentadora lá também, que ela tem o Jornal da Boa Notícia. Então, de hora em hora, tem notícias boas. E são horas cheias, normalmente, né? Sim. 8 horas, 9 horas, 10 horas. Então, eu posso não estar conectada nos outros horários, mas eu ligo normalmente nessas horas para ouvir essas notícias boas. Nunca tem notícia ruim, só notícia boa. Nunca, só notícia boa, né? E aí fica um exercício que eu falo fofoca reversa. Hoje, você assistiu esse vídeo? Fala bem de alguém. Começa a falar bem das pessoas. Não usa uma palavra negativa para ninguém. Só fale bem. Procure as qualidades e comece a falar bem. E como isso reverbera tanto, né? O de fora para dentro, ele só vai reverberar dentro daquele que tem essa dor emocional, que tem essa fragilidade. O medo que eu acesso fora reverbera quando eu tenho a conexão. Um exemplo. Antigamente, quando tinha greve de caminhoneiros, a gente sabe, né? Caminhão, transporte de comida vai faltar comida nos lugares, isso combustível. Aquilo. Me dava um pânico, que eu falava, gente, de onde que tá vindo esse pânico? Eu não sabia de onde estava vindo esse pânico. E aí eu comecei a perceber que vinha desse medo. Medo de faltar, medo de não ter. Então, assim, quando vem essas informações, porque a gente se conecta com as informações, às vezes você não precisa ir até as informações vêm até você, mas você escolhe como você vai lidar com isso, tá? Então, hoje pode ter greve, hoje pode ter, que nem nós tivemos aí na pandemia, né? Ai, vai faltar comida no mercado, sai todo mundo correndo com medo de faltar comida no mercado. Eu não alimento mais esse medo. Porque pode me faltar tudo na vida, não faltando Deus, está tudo certo. Exatamente. E às vezes a gente entra nessa massa crítica que vai nesta onda e quando vê, fala, opa, peraí, por que eu estou fazendo isso? Recentemente, eu acho que foi esse ano ainda, né, que nós tivemos uma paralisação de transporte de combustível, não foi? Se eu estiver enganada. Uhum. E eu falei, eu vou abastecer o carro. Eu falei, vou é nada.
vou a pé, porque da outra vez eu abasteci, quando teve a pandemia, a greve dos caminhoneiros, o carro ficou na garagem, tanque cheio, fomos ligar, não tinha bateria. Eu falei, gente, não adianta. Aí tá o poder da escolha. Eu vou alimentar? Tá? Então eu vou escolher. Eu sei que existe uma massa manipuladora, tá? Tanto existe que a gente está vivendo um tempo. Bom, carne faz mal para a saúde. Agora o feijão não pode comer muito feijão. Olha, as hortaliças não tá podendo comer. Isso não pode. Isso, Agora pode comer ovo, daqui a pouco não pode mais. tá? Então, assim, é uma forma de manipular a gente para escoar outras coisas. O que está sobrando no mercado agora? Sim. Vamos falar que Mascara, aquilo é né? bom. É uma Sim. cortina de fumaça para mascarar Sim. aquilo que é bom. E como que eles conseguem fazer isso, essa manipulação? Através do medo. Vai faltar, corre, você tem que ser mais esperto do que os outros, entendeu? E começa essa manipulação e você entra no quê? Desespero. E no desespero a gente só faz coisas Coisa que errada. não deve. E é desumano, né? Eu me lembro que na época da pandemia a gente via as pessoas saindo com carrinhos lotados de sacos de arroz. Então a pessoa não está nem pensando no outro, só está pensando em si. Sendo que todo mundo estava passando pela mesma circunstância. Tinha para todos, só que se você acumula, vai Não faltar para Vou alguém, pegar né? 10 sacos só para mim, alguém vai ficar sem. Inclusive nessas coisas que estão acontecendo atualmente no mundo, tem pessoas fazendo depósitos de reserva de comida, isso e aquilo. Ai, mas vocês não se preocupam com isso? Não, tá? Isso não é irresponsabilidade. Isso é fé. Deus muda todas as coisas a todos os momentos. Então a gente precisa estar conectado. Quando eu falo para você, é impossível você não ter medo de nada, porque o medo, ele faz parte, ele é o pai dos sentimentos É um sentimento primários, inato né? nosso. E ele é o pai. Por isso que eles É um usam o sentimento medo. legítimo, né? Porque o medo, olha, se coloca medo em você, pode acessar a tristeza. Se coloca medo em você, pode Raiva. acessar a raiva. Só os negativos, entendeu? Então, assim, olha, tal produto foi encontrado determinada, sei lá, numa massa de tomate, não saiu aí que tinha Pelo não sei de aquele rato. rato lá. Que é aceitável tantos por cento, mas estava acima. Lá na massa de Pronto. tomate, né? Então o pessoal colocou lá. O que eles colocaram? Um medo para trabalhar um outro sentimento, que é o nojo, entendeu? E vai desencadeando isso dentro da gente, porque a gente tem isso dentro da gente. Então, como que você vai lidar com tudo isso é que vai fazer a grande diferença. Poucos são aqueles que ativam um desses princípios básicos, que é a alegria. Poucos acessam a alegria. Sabe por quê? E quando acessam a alegria também, traz uma energia de alegria, até a gente se permite sentir essa alegria, e daqui a pouco vem aquele dispositivo do medo lá, né? Nossa, eu estou muito feliz, alguma coisa Vai vai acontecer. Quem ri na sexta chora no sábado, não é esse o ditado? Entendeu? A gente sempre vai trazer uma coisa negativa ligada ao medo. Por isso que eu falo que ele é o pai das emoções. Tá? Então, usar o medo para você crescer e não paralisar, eu acho É importantíssimo. importante. E deixar de acessar, né, essas informações que canalizam esse medo. Sim. Eu já filtrei muita coisa na minha vida, são pouquíssimas coisas que eu acesso. E quando eu percebo que pode caminhar, né, para um pânico, para um medo, não faz parte. Né? A gente tem que trabalhar a alegria, a gente tem que trabalhar a esperança, a fé, ser consciente, mas não entrar nessa mente coletiva do medo. Mas a gente sabe o que desencadeia os processos na gente. Por exemplo, eu sou super influenciável com filme de terror. Depois eu sonho, depois eu fico com medo de dormir no escuro. Então, o que eu faço? Não assisto, né? Não é mais fácil? Sim, é o poder da escolha. Né? Então, o medo, ele vem para paralisar você
para que você não enxergue o seu valor e não faça boas escolhas. E hoje a gente tem canais, a gente tem ferramentas que disponibilizam muito esse medo, né? Antigamente, eu estou falando há 15 anos atrás, a gente não tinha uma internet tão forte, tão presente na vida de todo mundo. Mas daí tinha o noticiário, tinha os jornais que ainda tem, né? Mas era em menor quantidade, né, André? Agora, E tinha os fofoqueiros que levavam Focava, também a informação, É, né? que você não quer saber sobre aquilo, mas vem. Só que, por exemplo, a gente pode filtrar as coisas e se Isso. programar. Eu não preciso ficar alienada sem saber o que está acontecendo no mundo, nem Exatamente. devo ficar alienada, porque a alienação também é um controle. E aí, o que, que acontece? Eu vou filtrar se na hora de dormir. Por exemplo, a Alexa lá de casa, ela está programada 10h30, ela liga com músicas suaves. Eu já sei que é hora de eu desligar tudo, me desconectar e preparando para dormir. Entendeu? Para quê? Porque eu escolho não assistir nada trágico. Isso aí. Durante o dia eu me informei, sei o que está acontecendo no mundo, como eu posso contribuir para melhorar. Não consigo estar em todos os lugares. Tá, mas eu posso fazer oração e a oração chega em todos os lugares. E aí eu vou filtrando aquilo que vai nutrindo a minha alma, o meu cérebro, eu vou filtrando. É um trabalho árduo, tá? Mas é preciso. Trazer consciência, né? Não importa o que chega até você, o que importa é como você lida com o que chega até você. Isso. E muitas pessoas não estão preparadas para lidar com determinadas situações. E é desse preparo que a gente fala. Buscar o autoconhecimento para te dar o poder, mas não é aquele poder negativo. Olha lá a dualidade de novo. Prepotência, arrogância, Eu né? sei tudo. Eu sei tudo, nada acontece comigo. Aquela mente e acha que tudo tudo é positivo, tudo. Tem coisa negativa no mundo, sim. Tem coisa negativa na gente, sim. Temos o lado sombra dentro da gente, sim, mas temos que ter a responsabilidade de acolher isso e de cuidar disso, e não terceirizar isso para ninguém. Então, as pessoas podem até trazer essa energia de medo até você. Olha, amanhã vai ter uma paralisação, vai acontecer isso. Tá? Se você vai precisar do seu carro, vai precisar se locomover, tem combustível no seu carro, tá? Você não precisa ativar esse medo. Tá? Tá tranquilo, tem combustível, mas tem gente que não. Tem gente que vai lá, além de ir com o carro para encher o tanque, leva galão. Leva galão, estoque, gente. ainda periga sabe, explodir a fazer casa. estoque, né? Então, é porque esse medo já vira um pânico. É muito fácil, Sim, aliás, né? O muito. estupim da bomba estourar e E já sabe ganha uma coisa proporção. que a gente pode deixar aqui para as pessoas que estão aqui nos seguindo conosco? Fazer um treino. Se você não tem nada de bom para falar para alguém, fica quieto, não fala nada. Sim. Né? E falar em treino, uma das formas que as pessoas manipulam as outras pessoas nos treinamentos é através do medo. Né? Através do medo, as pessoas pegam teu ponto de vulnerabilidade. Tá? E nesse ponto de vulnerabilidade, eles fazem... Que todos nós temos, todos né, Dri? nós temos. Nós Não tem temos ninguém que aquele não tenha. pontinho, aquele calcanhar Sim. de Aquiles, aquela coisinha escondida aqui, Mas né? quem tem conhecimento, tá? Quem busca esse conhecimento, quem lê, quem se permite pelo menos ouvir, vai lembrar, poxa, eu já ouvi isso ali, será que é bem isso? Sabe? É uma boa pergunta. Será que é bem isso Sim. que está sendo passado? Será que não é um medo da pessoa, algo dela que potencializou Uma e coisa ela que está eu espalhando? percebo muito hoje, assim, eu acompanho, eu gosto de estudar, de observar. Antigamente, as notícias eram passadas, notícia, a situação. Noticiava o que estava acontecendo, sem acontecendo. estardalhaço. Sem Hoje é sensacionalismo. e com uma influência do que a pessoa que está transmitindo a notícia acha, que nem sempre é real. Sim. Então, eu posso passar uma visão para vocês aqui do que está acontecendo completamente deturpada. E é o que eu vejo hoje em dia nos grandes veículos. É tudo uma questão de ponto de vista. Eu vou descrever essa sala. Eu vou descrever o que eu estou vendo na minha frente. Eu vou ver diferente. E a Adriana vai ver outro ponto.
e é a mesma sala, né? Por isso que a gente tem que usar a nossa percepção, ficar atento, né, aos sinais, Se conectar com Deus. que a gente falou tanto Tanto no no outro episódio, episódio, né? Sim. Que é algo que esse não falha, viu, pessoal? Esse não tem falha, Não, né? não tem sensacionalismo. Esse abastece toda a escassez da mente humana. Sim. Né? Então, assim, o Senhor é meu pastor e nada me Me faltará. faltará. Amém. Creia nisso, tá? Traga isso como uma verdade absoluta, não só uma afirmação vazia, mas como uma verdade absoluta. Hoje, o mundo está desafiando a gente cada vez mais. Está numa velocidade que eu falo, meu Deus, que velocidade, as coisas estão acontecendo. Quantificou, né? Poxa, eu aprendi a trabalhar no Instagram, agora já tem um monte de outra plataforma que eu não sei nem como que funciona. Aí eu troquei o meu celular, que eu já estava certinho, eu sabia como ele funcionava. Agora está vindo um outro celular com novas funções. Está vendo como está vindo um monte de informação e a gente precisa lidar com todas essas informações? E se você alimenta o medo dentro de você, você acaba bloqueando o seu processo, porque você acha que você não é capaz. Ai, tem muita gente que fala, mas eu não sei, eu não dou conta disso, não é pra mim. Mas é o medo. É o Medo medo do de errar, novo. é o medo De do não novo, ser aprovado. De ser julgado, sim, né? É o tempo todo. Opa, mas Entendeu? só tem, perdão, mas só tem medo de ser julgado quem julga, não é? Com certeza. Então pronto, fica a dica. Tá? Vamos trabalhar essa energia dentro de cada um de nós para que a gente possa encontrar um lugarzinho de paz, tá? Porque a paz pode acontecer o que quiser, o que vier fora de você. Se você está em paz dentro de você, você enfrenta todos os desafios, com medo ou sem medo, tá? Faça o que tiver que fazer, enfrenta ele. Esse medo, ele vai vir. Cada nível da sua vida vai vir um desafio diferente. E esse desafio vai desencadear esse medo. Eu falo que esse medo, ele vem como... ele quer atuar na nossa vida como um ceifador. Tá? Mas quem dá essa liberdade para ele somos nós. E todo problema tem solução. Sempre. Senão, não é problema, né? E o universo nunca disponibiliza algo para nós, seja o que for, se o universo não tem certeza que nós vamos dar conta, que nós somos capazes. Se a gente tem um sócio assim tão grandioso, né? A gente sabe que dá conta. Não é? É isso aí. Espero que de alguma forma as pessoas tenham entendido esse recado. O medo, ele acontece, é um processo natural, mas é natural porque está dentro da gente, esses sentimentos primários. Mas como nós vamos viver diante das situações que nos causam medo é que vai fazer toda a diferença. E parar de nutrir o medo que nos aprisiona. Isso aí. Né? Olhar para a luz. Gratidão mais uma vez, foi uma delícia estar aqui com vocês. Gratidão para o nosso diretor hoje, para a nossa amiga aqui dando apoio e para vocês que estão aí. Domine a sua mente. Fala pro teu medo negativo. Eu não te escuto mais. Beijo de luz no seu coração.